Oi, pessoal, vamos para mais uma correção da atividade 40, caso é a atividade do 6º ano, tá? E a gente vai começar aqui pela página 205, questão 4. Ele diz o seguinte, que Miriam desenhou um polígono cujos vértices são os pontos A, B, C, D, E e F. Quantos lados tem o polígono que Miriam desenhou? Qual é o nome desse polígono? No livro de vocês, lá na página 211, tá? Você começa a estudar esse assunto que é sobre polígonos. Na página seguinte, a gente vai encontrar aqui o conceito do que é esse polígono, né? Que ele diz que é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. E aí ele dá aqui alguns exemplos. Esse daqui a gente já conhece, né, que é o triângulo, né? Esse aqui não tem uma forma definida, um pentágono, né? E aqui é um hexágono. Ele só não é regular, tá? Por que eu sei que ele é um hexágono? Porque ele tem 6 lados. Mas enfim, aqui é bem o iniciozinho, né? A identificação de polígono, como é que a gente reconhece. Na página seguinte, a gente vai ver que o nome dos polígonos tem a ver com a sua quantidade de lados e que a sua quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices, que é a mesma da quantidade dos seus ângulos internos. Esse polígono aqui que ele traz, esse primeiro, por ter 3 lados, a gente já conhece que ele é o triângulo, né? E é por isso que ele leva esse nome. As letras A, B e C são os vértices. Esses pontinhos com o azul mais escuro que estão marcados são os ângulos internos. E aí, ó, se ele tem 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Então, todo polígono, ele vai ter o mesmo número de vértices, mesmo número de lados e o mesmo número de ângulos internos. Mais aqui abaixo, a gente vai ver uma tabelinha que ele relaciona o número de lados ou o número de ângulos, né, com o nome desse polígono. Então, olha aqui, o de 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero. E assim sucessivamente, até um polígono de 20 lados, que ele é chamado de icoságono. Então, aqui, a nossa questão, voltando para ela, né, ela fala que a Miriam desenhou um polígono. E aí, ó, a gente precisa só ver o seguinte. Vamos ver aqui o que tem de importante nas informações dessa questão, tá? Então, ele fala que ele deu os vértices. Quais são os vértices? A, B, C, D, E e o vértice F. Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 vértices. Respondendo à primeira pergunta, que é quantos lados tem esse polígono, a gente viu que a quantidade, ó, quantidade de vértices é igual a quantidade de lados, que é igual a quantidade de ângulos internos. Então, isso quer dizer que Miriam desenhou um polígono que tem 6 lados. Nós acabamos de responder a primeira pergunta. E a segunda pergunta, justamente o nome desse polígono. E a gente acabou de ver que o nome dele é dado em função da quantidade de lados. E aí, se vocês estiverem lembrando, lá diz que um polígono de 6 lados, ele é chamado de hexágono. Então, isso quer dizer o quê? Que provavelmente a Miriam desenhou esse polígono aqui, tá? Isso aqui é uma das formas dele. O hexágono aqui, ó. Um polígono com 6 lados. Aqui ela só não diz se é um polígono regular ou não, tá? E aí, para cada encontrozinho desse aqui, dessas semirretas, ela colocou os vértices desse polígono, ok? Então, respondendo aqui a questão 4, Miriam desenhou um polígono de 6 lados, que o nome dele é hexágono.
Lá, gente, olha, continuando. A nossa correção, a gente vai agora para as questões 1 e 2 da página 223. Essas questões, elas se referem, né, a um outro conteúdo mais aprofundado com relação aos polígonos, tá? A questão diz o seguinte: as retas A e B são paralelas. Helena desenhou alguns quadriláteros na região entre as retas A e B. Então, vamos lá, ela está falando de quem? Essa reta A e essa reta B. Ela diz que essas duas são paralelas. Relembrando o que são retas paralelas. São retas que não se cruzam, tá? Elas nunca vão se encontrar. Então, foi desenhada aqui a figura 1, a figura 2, a figura 3, 4 e 5. Quando a gente observa essas 5 figuras, a gente observa que todas elas são formadas por 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Então, todas elas são formadas de 4 lados, ou seja, todas elas são quadriláteros. Por isso que eu disse que era um outro conteúdo, tá? Porque os quadriláteros têm algumas características bem específicas, né? Já que eles são polígonos que possuem 4 lados. Então, ele diz assim: observe atentamente os desenhos de Helena e responda às perguntas a seguir. Então, as perguntas aqui, elas vão ser perguntas relacionadas aos quadriláteros. E aí, no livro, onde é que eu encontro esse conteúdo, tá? Na página anterior, lá na página 221, que a gente tem os quadriláteros e seus elementos, tá? Então, ele já define que quadrilátero é um polígono de 4 lados, né? Então, no quadrilátero aqui, ó, A, B, C, D, da figura seguinte, podemos destacar os vértices, os lados, os ângulos internos, ou seja, tudo aquilo que a gente viu anteriormente na primeira questão, a mesma quantidade de vértices, a mesma quantidade de lados, que é a mesma quantidade de ângulos. Aí os quadriláteros, eles podem ser paralelogramos. O que é um paralelogramo? É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos 2 a 2. Nesse exemplo aqui, ó, o lado AD é paralelo ao lado BC, enquanto que o lado AB é paralelo ao lado DC. Paralelos, né? Um de frente para o outro, ok? E dentre os paralelogramos, a gente tem o retângulo, tem o losango e tem o quadrado. Esses três são classificados, são 3 quadriláteros classificados como paralelogramo. Mas os quadriláteros também são chamados de trapézios, né? Ou seja, o trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, tá? Então, ele só possui 2, né? Aí aqui, ó, quais são os lados paralelos? DC paralelo a B, somente 2 lados. Aqui nesse caso, ó, base menor com a base maior, né? Que é as duas laterais. Aí os trapézios, eles têm algumas classificações, né? Eles podem ser chamados de trapézios escalenos, trapézios isósceles e trapézios retângulos. Mas o que a gente precisa entender disso aqui? É que trapézio a gente só vai encontrar apenas 2 lados paralelos, somente 2 e não os 4, como é no caso do paralelogramo, ok? Que o paralelogramo, ele vai ter os 4 lados paralelos, só que é de 2 em 2, tá? O da direita com o da esquerda, o de cima com o de baixo, certo? Diferente dos trapézios. Então, com essa informação, eu tenho condição, tá? De responder as minhas
questões. Então, a primeira diz assim, item A, qual dessas figuras são paralelogramos? Que foi que a gente viu há pouco tempo. Os paralelogramos têm os 4 lados paralelos, de 2 em 2. Então, por exemplo, a figura 1, né, ó, o da direita é paralelo com a esquerda, o de baixo com o de cima. Já a figura 2, não. E as laterais aqui, ó, não são paralelos. A figura 3 é um paralelogramo, né, por se tratar provavelmente de um quadrado ou de um retângulo. A figura 4 também. E a figura 5 não se encaixa. Então, vamos ver aqui a resposta do item A. Figuras 1, figura 3 e figura 4. Exatamente aquela que a gente vinha apresentando. O item B diz que dentre os quadriláteros, qual figura é um retângulo e um quadrado? E agora, gente? O que diferencia o retângulo do quadrado? Porque eles têm características extremamente semelhantes. Tem lados opostos paralelos, né? São 2 paralelogramos, são quadriláteros, são paralelogramos. O que diferencia é que o quadrado possui os 4 lados com a mesma medida. Então, vamos lá, vamos ver. Ora, um retângulo, por que ele diz que a figura 3 e a figura 4, os dois são retângulos? E por que ele diz que a figura 3 é o quadrado? Aí é onde a gente vai ver agora a diferença, né? Porque o quadrado é um tipo especial de retângulo. Como eu disse, os dois são quadriláteros, os dois são paralelogramos, os dois possuem lados opostos paralelos, né? Então, o que diferencia? Então, o quadrado, ele pode e deve ser chamado de retângulo, porque ele é um tipo especial de retângulo. O item C, quais desses quadriláteros desenhados são trapézios? Ora, aquilo que a gente identificou no item A como sendo o paralelogramo, que foi a figura 1, 3 e 4, o que nos restou foi a figura 2 e a figura 5, exatamente aí como resposta. O item D, dentre os trapézios, qual deles é um trapézio retângulo? Vamos lá, gente, continuando aqui, ó, a gente ficou no item D, lá da questão número 1, querendo saber qual dos trapézios é um trapézio retângulo, tá? E aí, no caso, como vocês já podem observar, ele já respondeu aqui como sendo a figura de número 2, porque ele possui 2 ângulos de 90 graus. Passando aqui para a próxima questão, que é a de número 2, do Saresp, ele diz assim, observe o hexágono regular camelo, porque a junção dos 6 vértices desse hexágono vai formar a palavra camelo. Unindo os vértices C, M, L e C com segmentos de reta, formamos um triângulo, que é o que vocês podem ver. Unindo da mesma forma os vértices A, M, L, O e A nessa ordem, formamos um quadrilátero. Então, ele quer saber os polígonos formados são. Ele quer saber que tipo de triângulo é esse e que tipo de quadrilátero é esse aqui. Então, a gente tem 4 alternativas para analisar. O item A ele diz que esse triângulo é retângulo e ele diz que o quadrilátero é um quadrado. Ora, não é um triângulo retângulo, porque nenhum dos ângulos internos desse triângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E ele não é um quadrado, porque a gente observa que esse quadrilátero não possui as 4 medidas congruentes. O item B diz que é um triângulo isósceles não equilátero e que é um quadrado. A gente já viu que um quadrado ele não pode ser, porque esse quadrilátero não possui os 4 lados de mesma medida, né? E o triângulo isósceles não equilátero, o isósceles ele é um triângulo que possui apenas 2 lados iguais, né? E não equilátero significaria que ele não possuiria os 3 lados iguais. Também é um item B
não corresponde ao nosso gabarito. O item C diz que é um triângulo escaleno e um quadrilátero qualquer. O quadrilátero ele não é qualquer, não. Ele existe uma especificidade, tá? Ele tem especificações aqui que vão sim indicar um tipo de quadrilátero. E o triângulo escaleno é um triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes, que também não corresponde ao nosso gabarito. E o item D diz que um triângulo equilátero e o quadrilátero, que é um retângulo. Então, assim, um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui as 3 medidas iguais, né, congruentes. Isso corresponde, né? Você observa que a distância aqui é a mesma. E também porque quando ele diz aqui no início que o meu hexágono ele é regular, todo hexágono regular ele é formado por triângulos equiláteros, triângulos cujas medidas são iguais. E ele dizer que o quadrilátero é um retângulo, isso também é verdadeiro, né? Porque ele possui aqui 2 pares de lados paralelos de mesma medida, né? Os 2 lados paralelos de mesma medida. Então, a nossa resposta para a questão 2 é exatamente a alternativa D, ok? Espero que vocês tenham entendido a correção dessas questões. Até a próxima.